Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao call de resultados da Direcional Engenharia referentes ao quarto trimestre de 2024 e ao ano completo de 2024. Sou André Damião, aqui do time de Relações com Investidores da Direcional. Estão aqui Ricardo Gontijo, CEO da Direcional, Paulo Souza, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Nossa apresentação é destinada a investidores e analistas de mercado. Nós vamos fazer da mesma maneira como a gente já vem fazendo em todos os últimos trimestres. Aí a gente vai começar expondo aqui os principais resultados operacionais, financeiros do TRI e do ano. Na sequência, a gente abre para perguntas. Então, a gente pede que você, investidor e analista, que quiser fazer a sua pergunta, utilize a ferramenta de levantar mãos aqui do Zoom. A gente vai moderar de acordo com a ordem da pergunta. Eu lembro que essa apresentação está sendo gravada para ser disponibilizada posteriormente no nosso site de Relações com Investidores. A gente também está ao vivo pelo YouTube da Direcional. Quem quiser seguir por lá, o link está na nossa página de RI, bem como está na nossa página de RI também o link para download do material que a gente vai exibir aqui na sequência. Vou passar a palavra para o Ricardo agora e volto na parte de Q&A. Obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Eu queria agradecer pela participação de cada um de vocês nesse nosso call relativo aos resultados do ano de 2024. E para iniciar a conversa, eu acho que o ponto mais relevante, os principais destaques estão aí a partir da página 3. Acho que aqui são itens bem importantes serem, tratados nessa apresentação. Vamos lá, nós estamos fechando o ano de 24 bastante satisfeitos com os resultados que a empresa como um todo entregou. Esse foi, sem dúvida nenhuma, o melhor ano da nossa história. Nós tivemos o maior volume de lançamentos, que atingiram 5 bilhões e 800 milhões de reais, o maior volume de vendas, que atingiram um pouco mais de 6 bilhões e 300, o maior volume de receita, sendo que 3 bilhões e 350 passaram pela nossa DRE, são aqueles projetos que nós consolidamos, e quando nós consideramos a receita total, incluindo projetos onde nós temos uma governança compartilhada e que não são consolidados na receita, nós chegamos a 4 bilhões e meio de receita. Foi um crescimento de mais de 40% ano contra ano. Tivemos também o maior patamar de margem bruta ajustada da nossa história, que atingiu 39,5% no quarto trimestre do ano passado. Tivemos a margem REF crescendo de forma consistente trimestre após trimestre, atingindo também o maior patamar da nossa história, de 43,9% no quarto TRI. Esse é um claro indicador, de que há uma boa perspectiva de continuidade de entrega de margens brutas muito sólidas e muito resilientes nos trimestres que estão por vir. Tivemos o maior patamar de lucro líquido da história da empresa, que atingiu 638 milhões de reais no ano passado, crescendo 93% quando comparado a 2023. E no quarto trimestre do ano de 24, nossa margem líquida operacional atingiu quase 18%, também o maior patamar dos últimos anos. Todos esses dados demonstram que nós estamos crescendo de forma bastante consistente, da forma que a gente gosta de dizer aqui na Direcional, que faz sentido crescer, ou seja, quando a gente cresce ganhando eficiência e colhendo os frutos, decorrentes aí de um incremento de alavancagem operacional da empresa. Como resultado disso tudo, nós tivemos no quarto trimestre, quando analisamos o nosso lucro líquido, um ROE de 33%, o maior patamar de retorno sobre o patrimônio que também já tivemos aqui na empresa, com um crescimento super sólido e super consistente desde o nosso follow-on que foi feito em meados de 2023. Além disso, apesar de estarmos tendo esse crescimento extremamente forte, nós estamos devolvendo capital para o nosso acionista de forma muito relevante. Só em 2024 nós pagamos 577 milhões de reais em dividendos. E se nós considerarmos o market cap da Direcional no início de janeiro de 24 e compararmos com o volume de dividendos pagos, isso significou um yield de quase 15%. Então, realmente, eu acho que são resultados, que nos deixam bastante satisfeitos. Isso aí é fruto de um setor de ciclo longo, isso é fruto de sementes que foram plantadas há alguns anos atrás, onde agora nós estamos colhendo os frutos. Então, realmente, eu queria aproveitar aqui para agradecer todo o nosso time de colaboradores, toda a nossa equipe, todos os acionistas que nos suportaram, todos aqueles, fornecedores, clientes e todos aqueles que têm confiado no nosso trabalho e nos permitido entregar esses resultados. Além disso, antes de passar aqui para os dados operacionais da empresa, eu queria aproveitar para fazer um comentário.
O quarto trimestre, ele é tradicionalmente um trimestre bastante chuvoso na maior parte das regiões do nosso país. Nós não iniciamos obras no quarto trimestre, tá? Então, a partir de outubro, nós somente entregamos obras. Do ponto de vista de execução de obras, não faz sentido nós termos aí movimento de terra, fundação em período chuvoso. A improdutividade é muito grande. Então, geralmente, quarto trimestres e os meses de janeiro e fevereiro são meses onde nós temos obras sendo entregues, mas não faz sentido iniciarmos obras. As nossas obras têm início a partir de meados de fevereiro, final do mês de fevereiro. Como nós reconhecemos receita proporcionalmente ao avanço das obras, em geral, quarto trimestres e primeiros trimestres não são trimestres onde há grande crescimento de receita em função dessa questão sazonal do nosso negócio. Agora, eu queria aproveitar para fazer um outro destaque. Aquela receita que é reconhecida em função do avanço de obra e que, pelo não início de obras, né, somente tem início, vamos dizer, a partir de fevereiro, março, ela está contratada. Ela está na nossa margem REF, ela está na nossa receita de exercício futuro. Agora, as margens reportadas, tanto a margem bruta quanto a própria margem REF, que teve um crescimento importante nesse quarto trimestre, são fruto da nossa execução. E esse ganho eu acho que tem bastante mérito nele. Então, acho que queria encerrar essa parte dos destaques, fazendo essa espécie de disclaimer aqui para vocês, ou trazendo esse tipo de informação, para tentar deixar todo mundo aí, de certa forma, na mesma página e com o mesmo, né, nível de informação a respeito aí das questões relativas ao nosso setor e à execução das nossas obras nas regiões onde nós atuamos no Brasil. Bom, queria agora passar para a página 6, pelos destaques operacionais. Nós atingimos, né, no ano de 2024, um volume total de lançamentos de 5 bilhões e 800. De 2017 para cá, foi um crescimento médio de 30% ao ano, que é bastante relevante. E quando nós analisamos as nossas vendas líquidas, nós atingimos 6 bilhões e 300 milhões de reais no ano. Quando nós analisamos, né, os últimos 5 anos, ou seja, de 2019 a 2024, foi um crescimento de quase 5 vezes, foi 4,84 vezes o crescimento de vendas da empresa. E quando nós analisamos e comparamos somente o ano de 2024 com o ano anterior, de 2023, foi um crescimento de 60%. Então, acho que grande parte do valor que nós temos, né, gerado tem sido proveniente de todo esse esforço que tem sido feito na área comercial. E, apesar de termos tido um volume crescente de vendas, nós tivemos despesas comerciais como proporção da receita caindo, velocidade de vendas subindo e margem bruta subindo. Então, isso é fruto realmente de trabalho, de treinamento, de melhora de performance e não necessariamente, né, daquela venda que talvez se dê da forma mais simples, que seria através de descontos, o que definitivamente nós acreditamos não ser, né, uma necessidade no momento, como nós pudemos comprovar nos números do nosso ano passado, né? Vamos lá, página 7, falando um pouquinho de VSO, velocidade de vendas. Nós fechamos o quarto trimestre com uma VSO de 25%, bastante em linha com os trimestres anteriores. E, de novo, né, esse crescimento de VSO, para mim, foi o grande destaque e o maior gerador de valor para a empresa no ano de 24. E em 2025, dado o custo de capital que a gente tem hoje no nosso país, e quando nós analisamos os patamares de margens que nós temos atuado, bem como, né, analisamos perspectivas de inflação que, na nossa visão, estão bastante comportadas, a VSO continua sendo a nossa grande prioridade, tá, para esse ano de 25. Bom, eu queria passar a palavra para o Paulo, para que ele passe com vocês pelos principais destaques financeiros, e eu vou estar à disposição de vocês ao final aí da apresentação do Paulo para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Ricardo, pela introdução da apresentação. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos pela participação e vamos em frente aqui, passar rapidamente pelos destaques financeiros, complementando um pouco do que o Ricardo comentou e colocando um pouquinho de imagem aqui na fala do Ricardo. Começando aqui por receita, nossa receita bruta, ano contra ano, alcançamos o crescimento de 42%, muito ancorado no crescimento de vendas e execução de obra. Como o Ricardo disse, no trimestre o crescimento foi de apenas 1% na receita líquida que a gente consolida e 6% na receita total, considerando as espécies que a gente não consolida. Se a gente olhar historicamente, voltando, quem
pegar os nossos números históricos, claramente é possível visualizar o comentário do Ricardo nos quartos trimestres, nos primeiros trimestres, a receita anda flat, e ela normalmente cresce de forma relevante no segundo e no terceiro, e aqui nesse ano, aqui no 4T24, não foi diferente. Isso só é diferente quando a gente tem um volume muito grande de vendas, quarto TRI versus terceiro TRI, ou primeiro TRI versus quarto TRI, que aí a receita é puxada por venda, não por execução de obra, como o Ricardo comentou, que é impactado ali pelo momento chuvoso. Não é que choveu mais ou menos no trimestre, é que sempre chove nesse trimestre. Seguindo para o próximo slide, e aí comentando já o margem bruta, fechamos o ano com 38,5 de margem bruta, nosso melhor ano, e talvez o destaque aqui é o quarto trimestre, 39,5, ou seja, a margem bruta cresceu um pouco mais, 1,8 pontos percentuais no ano, mas o trimestre fechou ainda acima. Então, na ponta, a margem bruta está ainda maior. E do lado direito, quando a gente olha a REF, temos um volume de 2,8 bi de REF, de resultado a apropriar das SPS que a gente consolida no resultado, e com uma margem bruta bem sustentável, 43,9, com ganho de margem nesse trimestre, o que indica uma sustentabilidade, alguma sustentabilidade em relação aos patamares de margem bruta que estamos entregando atualmente no nosso resultado. Seguindo em frente, falando um pouquinho de despesas, 2024 foi mais um ano de diluição de despesa de G&A, conseguimos crescer nossa receita bem acima do que crescemos despesa, mostramos ali em cima, nossa receita cresceu acima de 40%, enquanto as despesas cresceram próximo de 20%, e aqui, então, representando uma diluição de 6,7 sobre a receita bruta para 5,6, o nosso G&A, ou na visão da receita total, que consolida também as SPS que a gente não consolida no resultado, somando a receita lá, 5% contra 4,3%. Acho que nesse indicador aqui também somos referência no segmento, no setor, e vamos continuar trabalhando para manter patamares referência. Quando a gente vai para o 4TRI, pontualmente houve um aumento quando a gente compara a receita, despesa sobre receita. Isso tem um impacto aqui do dissídio que acontece em Minas Gerais, o dissídio aqui de Minas é em novembro, e aí há reajuste da folha do escritório, e acaba acontecendo um pequeno impacto aí no quarto trimestre. Acho que para o decorrer do ano a gente corrige a rota aqui e devemos ter um ano parecido com o que foi 2024. Quando a gente olha a despesa comercial, aqui acho que o para casa foi feito nos anos anteriores, claro, sempre dá para melhorar, a gente sempre busca mais eficiência, mas quem nos acompanha, um histórico mais longo, essa despesa comercial sobre vendas já superou patamares de 10, 11, 12% da nossa receita com vendas. Estamos fechamos o ano em 7,9, em linha com o que foi o ano anterior, e com baixa volatilidade trimestral entre os trimestres, um BIP para cima, um BIP para baixo. A gente está com a despesa comercial muito bem equacionada, e acho que o grande destaque é o crescer vendas no patamar que a gente cresceu, e despesa comercial não acompanhar. Como o Ricardo comentou no começo da apresentação, a gente cresceu do jeito certo. Não foi pagando mais caro para vender que entregamos o crescimento de vendas. Seguindo em frente, para o próximo, comentário rápido sobre o resultado final, o nosso lucro líquido operacional. Aqui a gente faz o ajuste, a gente tira resultados não recorrentes. O Ricardo mostrou lá em cima o lucro de 638 milhões, que é o nosso resultado. A gente diminui ele aqui para 577, tirando efeitos não recorrentes que tivemos dentro do exercício. Ficamos com uma margem líquida, então, de 17,2% no ano, um crescimento de 78% no lucro. E no trimestre, entregamos uma margem líquida de quase 18%, para um lucro líquido de 166 milhões. Esse gráfico, em vários anos trimestrais, pegando várias barrinhas trimestrais, é um gráfico impressionante, é uma escadinha. Desde 2020, todos os trimestres, nosso lucro líquido cresce alguma coisa, e margem líquida crescendo, retorno crescendo ainda mais. Por último, dando destaque aqui numa dos slides mais importantes aqui para a gente, para o nosso negócio, a estrutura de capital. A gente olha esse negócio,
toda decisão parte daqui, a gente começa a discutir nosso orçamento por estrutura de capital, o que a gente tem para ver onde a gente consegue chegar. Fechamos com o nosso maior patamar de caixa da história, 1,6 bi, uma dívida já no encerramento do ano super alongada, as barrinhas cinzas embaixo aqui. Muita gente vê a barrinha do ano 37 a 48, que tem um volume o dobro da média dos outros anos, e questiona se isso é um desafio. Claro que sim, mas na minha visão isso é tranquilo, porque aqui são duas dívidas que vencem, uma no mês, exatamente no mês 37, e uma outra no mês 47, então a gente tem quase um ano de diferença entre as duas dívidas, então não é acho que não é um desafio. E um destaque aqui sobre o cronograma de vencimento: no decorrer do primeiro TRI, nós fizemos uma emissão de 370 milhões em um novo CRI, com prazo médio bastante longo, a partir do ano 7. Ano 7, 8, 9, 7, 8, 9 e 10, até 10 anos. Então, a gente adicionou barrinhas aqui nesse mais 84, o ano 7 é o ano 84. E aí, a partir daí que a gente colocou barrinhas. Ou seja, aumentamos o nosso volume de caixa e alongamos ainda mais o nosso cronograma de dívida. Hoje nós temos a dívida mais longa do setor, olhando contra todos os nossos peers. E o último gráfico, o mais importante, desalavancado, fechamos o ano com caixa líquido, menos 3,1 dívida líquida sobre patrimônio líquido, caixa líquido de 68 milhões, mantendo uma estrutura muito desalavancada e crescendo sem alavancar a companhia, entregando resultado, pagando dividendos e não alavancando, mantendo a companhia em patamar de alavancagem muito, muito baixo. E isso para a gente aqui é muito importante para tomar decisão, olhando o que é certo, o que é importante. Acho que esse é um ponto muito importante. E tivemos também, agora no começo do ano, o nosso rating foi reafirmado pela S&P em AAA, e é isso. Acho que esses são os principais destaques também da estrutura de capital. Agora, acho que a gente pode abrir aqui Q&A e estamos disponíveis para qualquer dúvida. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ricardo. Vamos começar aqui a sessão de Q&A. Nossa primeira pergunta vem do Elvis Credendio, Banco BTG Pactual. Elvis, sua pergunta pode ser feita. Bom dia, Ricardinho, Paulo, André. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre margem bruta. Não sei se até entrar um pouco mais em detalhes, mas eu queria explorar um pouquinho mais essa expansão aí, tanto na DRE quanto na margem REP, né? Tri contra tri. Queria entender um pouquinho melhor o que tem impulsionado cada uma delas, né? O avanço de cada uma delas, se é mais do lado de economia de obra mesmo, na reta final, e aí vocês começam a reconhecer essas economias, ou se de fato as novas vendas elas estão contribuindo para a expansão dessas margens, tá? E o que daria para a gente esperar, né, para os próximos trimestres, para 2025, do lado de margem bruta. Aí, a segunda pergunta é do lado de geração de caixa, né? Queria entender como que vocês veem essa geração de caixa para os próximos trimestres, principalmente considerando o que vocês estão planejando aí do lado de vocês, para vendas de carteiras e vendas de SPS, né, ao longo de 25. Se vocês têm algum volume pré-determinado, dá para compartilhar com a gente, ou se ainda não tem, tudo bem. É isso. Obrigado. Vamos lá, Elvis. Com relação à margem bruta, que foi sua primeira pergunta, eu diria que tem alguns efeitos. Não tem nenhum efeito de reconhecimento de obra, de economia de obra nessa margem bruta do trimestre. A gente teve ali no final, né, do ano passado uma certa volatilidade com relação à moeda nossa, ao real. E na nossa visão, apesar da gente estar hoje com um conforto bastante grande, tá, em relação à inflação, aos custos e aos orçamentos das nossas obras, a gente vai procurar sempre qualquer tipo de reversão de orçamento, fazer com que ela aconteça quando a gente tiver um conforto muito grande em relação ao orçamento total da obra, que seria mais nos estágios finais das obras, ou seja, depois de 70% de avanço. E nesse resultado do trimestre ainda não tem reversão de orçamento, tá, de obras que estejam em execução. Com relação a novas vendas, eu diria que a gente tem operado com margens muito parecidas com as que a gente
tem tido de forma recorrente, talvez aí nos últimos 12 meses, e o principal motivo para esse incremento de margem bruta tem sido a troca de safra de projetos, né? Nós estamos entregando projetos que foram lançados aí há 2 anos e pouco atrás. Esses projetos lançados há 2 anos atrás têm margens inferiores aos projetos lançados, vamos dizer, nos últimos 12 meses, 18 meses. Em função dessa troca de safra, a gente está entregando, né, e deixando de reconhecer receita de projetos com margens inferiores aos projetos cuja receita está tendo início, né? Está tendo reconhecimento agora. E o aumento da REF é basicamente fruto das novas vendas, né? Que têm sido feitas com margens superiores àquelas obras que estão no estágio final, estão saindo da REF, passando pela DRE. Então sai da REF obra com margem menor, porque a obra está sendo finalizada, e entra na REF vendas mais recentes com margens superiores. É claro que quando a gente vê uma REF, né, de mais de 2.800 subindo 0,5% no trimestre, isso é importante, isso é relevante, e é um indicador bem claro, né, da resiliência que as nossas margens brutas possivelmente terão quando a gente olha para frente. Eu tenho, né, sempre dito já há alguns anos, de certa forma, tenho sido até visto como bastante conservador quando eu falo que vocês não deveriam perpetuar esse patamar de margem bruta, que margem bruta do nosso negócio deveria estar girando, né, na perpetuidade aí mais próxima de 35%. Mas o que eu, né, acho que a gente pode dizer nesse momento é que com essa REF de 2.800, levando em consideração que a nossa receita o ano passado foi um pouco superior a 3 bi, né, a gente tem na nossa REF um volume bastante grande de receitas a serem reconhecidas ao longo dos próximos 12, 18 meses, que nos dão um conforto de que a nossa margem bruta vai se manter em patamares bastante sólidos. Vamos monitorando como vão acontecer as novas vendas, como vai, né, se comportar o affordability aí do Minha Casa Minha Vida e a demanda e tal, mas do nosso lado a gente vai procurar fazer o melhor trabalho possível para manter margens nos patamares mais sólidos, sendo que é importante deixar claro aqui, a prioridade para a gente nesse momento é VSO. Nós julgamos, né, estarmos operando com margens em patamares saudáveis, e quando a gente olha o custo de capital hoje no Brasil, definitivamente a gente enxerga a VSO como sendo a prioridade aqui na empresa nesse momento, para que a gente entregue, né, esse crescimento, especialmente quando a gente analisa 6 bilhões e 300 de venda e comparando com a receita líquida total de 4 bilhões e meio, a gente está vendendo aí, né, quase 40% acima do que a gente está receitando. Então, ainda existe uma perspectiva importante de crescimento de receita, e a nossa prioridade é manter uma VSO mais alta para que esse incremento, esse crescimento da nossa operação se dê com a menor demanda possível por capital de giro, para que a gente continue podendo, né, retornar capital para o nosso acionista na maior proporção possível. Então, acho que o principal foco aqui, né, da empresa nesse momento para manutenção de um retorno, de um ROE em patamares saudáveis, vai vir muito do giro, tá? E não tanto da margem. Então, é isso que a gente tem buscado. Com relação à geração de caixa, eu queria passar aqui para o Paulo, para ele entrar um pouquinho mais em detalhes aí com você. Foi a sua segunda pergunta. Perfeito, obrigado, Ricardo. Ô, Elvis, vamos lá. Quando o nosso negócio, a dinâmica de caixa do nosso negócio, como a maior parte dos negócios, quando você cresce, você precisa colocar capital de giro. E o que fizemos durante os últimos anos, e eu acho que isso é quase já algo recorrente, antecipação de recebível, que na nossa visão é um negócio muito gerador de valor e permite a gente manter uma alavancagem, sempre uma alavancagem baixa, e crescer sem ter expansão de alavancagem. Quando a gente olha dentro de 2024, nas nossas contas, nós geramos caixa operacional, geramos caixa como um todo e geramos caixa operacional, isso expurgando os não recorrentes, as vendas de ativos ou o caixa que deixou de entrar porque a gente vendeu o ativo, os repasses feitos para esses ativos vendidos. Inclusive, no quarto trimestre, a gente ficou perto de break-even nessa visão de geração de caixa operacional. E quando a gente olha para frente, apesar da gente ter acelerado muito vendas, a gente o nosso lançamento no ano já foi menor. E olhando para frente, como o Ricardo disse, crescimento não é foco é giro. Então, a tendência é que essa geração de caixa cresça ainda mais. Eu diria que a gente continuaremos antecipando recebíveis, é um negócio que gera valor, e isso aumenta e acelera o giro e a geração de caixa.
e permite com que a gente opere com níveis de capital investido menor. Então, é difícil dar uma previsão, passar alguma previsão aqui. Acho que o modelo de vocês são bons em modelar. Mas, na minha visão, a desaceleração do crescimento, ou melhor, a desaceleração de necessidade de capital de giro pelo crescimento, dado o menor volume de lançamentos, a desaceleração do crescimento dos lançamentos de 23 versus 24, com acelerando obra e uma VSO maior, acho que a gente vê uma geração de caixa operacional muito maior para 25, muito maior mesmo do que a gente viu em 24. E a tendência é isso. Se a gente estabilizar hoje, ó, paramos de crescer, em 1 ano e meio, 2 anos, a gente deveria ter caixa igual a lucro operacional. Porque o caixa volta, não precisa mais de capital de giro para o negócio, e o caixa começa a voltar e a gente fica geração de caixa igual a lucro da operação. Basicamente é isso. Eu não sei se respondi. Respondeu sim. Excelente, pessoal. Obrigado. Se eu puder só Perfeito. voltar nesse ponto da margem bruta que o Ricardinho comentou, só para ver se eu entendi corretamente. Então, se eventualmente, né, porque, se eu não me engano, vocês tinham comentado de custos internos rodando abaixo de fato, do que é orçado, né, de inflação. Se eventualmente vocês continuarem tendo custos internos abaixo dos orçamentos, vocês reconheceriam economias de obra em cima sobre essas margens brutas mais elevadas do quarto trimestre. É isso mesmo, né? Faz sentido esse racional? Elvis, faz sentido isso. Não tem nenhum incremento de margem nesse trimestre decorrente de um evento one-off, que seria uma eventual reversão de orçamento de obra. Essa margem bruta do trimestre, ela é integralmente um resultado recorrente. Não teve nenhum efeito, né, ou nenhum impacto de uma reversão pontual de orçamento para justificar esse incremento de margem bruta. Isso é decorrente da nossa operação e majoritariamente proveniente da troca de safras de projetos com margens superiores e saindo da DRE projetos com margens inferiores. Caso, né, haja algum tipo de reconhecimento de economia de obra, pode haver um incremento de margem bruta pontual em relação a esses patamares, ou teria havido um incremento pontual em relação a esses patamares, o que não foi o caso nesse quarto trimestre. Excelente. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Elvis. Bom dia para você também. A próxima pergunta vem do Daniel Gasparetti, Itaú BBA. Gasparetti, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo call, Ricardinho, Paulo, André, obrigado aí pela oportunidade. Também são duas perguntas. A primeira é pegar um pouco da expectativa de vocês em relação a eventuais revisões dos parâmetros do Minha Casa Minha Vida. A gente tem escutado muito a respeito de eventuais mudanças tanto na curva de renda quanto também no aumento do teto. Queria pegar um pouco das impressões de vocês, se vocês acham que isso é algo imediato, quero dizer, primeiro semestre, ou é algo que vai ficar mais para o final do ano. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, ainda aproveitando um pouco do tema da margem bruta, pelo que ficou claro, então, como não houve economia de obra e as obras ainda têm que evoluir um pouco mais, dá para a gente sonhar, portanto, de que existe ainda economia de obra para serem absorvidas, portanto, a margem bruta pode ser ainda maior do que a gente está vendo aqui? É isso, por favor. Obrigado e bom dia. Vamos lá, Gasparetti. Com relação à Minha Casa Minha Vida, os parâmetros do programa, né, foram alterados a última vez ali em meados de 2023. Então, fazendo aí talvez 21 meses agora, né? Meados desse ano, a gente bate 2 anos sem mudanças mais relevantes dos parâmetros do programa. Então, apesar de não haver nenhum tipo de periodicidade, né, para que essas revisões aconteçam, é possível que haja algum tipo de ajuste para, né, realidade que transcorreu aí nesse período entre o último ajuste e a data atual. 2 anos acaba sendo um período, né, já relativamente longo no país. Então, acho que existe alguma perspectiva de que possam haver mudanças nos parâmetros. A gente já viu algumas pessoas, né, alguns técnicos, secretários do Ministério das Cidades tratando essa questão. Na nossa visão, esses ajustes de parâmetros deveriam acontecer num prazo relativamente curto, tá? Mas é difícil ter certeza a respeito disso, porque quando os parâmetros são a- a- anunciados, é exatamente quando eles vão para a reunião do GAP, né? Previamente ali a reunião do Conselho Curador. Então a gente não consegue saber de antemão até que essas eventuais propostas se tornem públicas. Então, né, assim como vocês, todo o setor tem, de certa forma, aguardado
para ver quais seriam esses eventuais ajustes e do lado de que eu acho que eles seriam bastante positivos aí, né, para manter ou para trazer novas famílias para o nosso mercado endereçável. Com relação à margem bruta, que foi a sua segunda pergunta, Gasparetti, se os preços de insumos e de mão de obra, né, o custo da mão de obra, continuarem sob controle, eu diria que o que a gente tem, de certa forma, considerado como uma expectativa de inflação futura nos nossos orçamentos, né, adotados para reconhecimento da receita pelo POC, eu diria que a gente está tendo um incremento de custo abaixo do que a gente tem, de certa forma, provisionado ou considerado nos nossos orçamentos. É difícil, né, dada a volatilidade que a gente tem tido no mundo como um todo, ter qualquer tipo de segurança com relação a haver ou não, né, a se materializar ou não essa eventual economia. Então, a gente vai conseguir ter certeza disso quando as nossas obras estiverem efetivamente sendo concluídas. Se fosse hoje, sim, acho que a gente poderia ter algum tipo de economia, mas eu acho que é um pouco cedo para considerar qualquer tipo de, né, mudança de margem bruta proveniente da economia que não seja, né, essa margem bruta efetivamente recorrente que a gente tem visto na nossa DRE. Então, pô, acho que está na hora da gente ser cauteloso, é bastante volatilidade, é tudo mudando muito rapidamente, e acho que a gente do lado de cá tem que ser bem prudente, né, na gestão do negócio e no reconhecimento de um eventual ganho, né, proveniente da eficiência da nossa engenharia, quando comparado ao orçamento que a gente tinha no momento ali, né, do lançamento do projeto. Mas eu diria que o cenário é positivo, Gasparetti. Excelente, Ricardinho, obrigado. Só confirmando aqui o entendimento, portanto, então, mesmo após essa aceleração da inflação, seja ela de materiais, seja de mão de obra, a inflação da operação de vocês está rodando abaixo do estimado, né? Só para confirmar esse entendimento. E a pergunta derivada dela seria: isso acelerou ou desacelerou? Só para entender com vocês se ela ficou mais próximo do estimado ou ela arrefeceu um pouquinho, por favor. Gasparetti, está correta seu entendimento? A nossa inflação está abaixo do estimado e a distância entre a inflação efetivamente sentida e a estimada aumentou ao longo desses primeiros meses de 2025. Ou seja, a gente tem um conforto maior agora em março, por exemplo, com relação aos nossos orçamentos, do que em novembro ou dezembro do ano passado, quando teve muita volatilidade ali proveniente do câmbio. Eu diria o seguinte: a gente aqui na Direcional, né, tem uma operação que está basicamente dividida ali em 8 regiões metropolitanas de capitais estaduais, e a gente atua no interior, em 2 cidades, basicamente, né, ou 2 regiões metropolitanas do interior de São Paulo. Então, uma operação onde nós temos não somos tão concentrados em 1, 2 ou 3 cidades, mas também não somos extremamente pulverizados, porque nós estamos concentrados aí nas regiões metropolitanas das capitais, e se é São Paulo, Guarulhos, Osasco, é mais ou menos, né, a mesma coisa do ponto de vista operacional. E o que eu diria é que a gente tem uma menor exposição, né, a uma praça específica. E eu diria que o maior incremento de custo que a gente tem visto nesse momento está vindo da dificuldade de mão de obra em São Paulo e mais recentemente, eu diria, em Belo Horizonte, tá? Fora São Paulo e Belo Horizonte, a gente não tem desafios tão relevantes do ponto de vista de disponibilidade de mão de obra nas demais praças que nós atuamos. Então, muito possivelmente, aqui na Direcional, nós vamos ter uma resiliência maior dos nossos números, das nossas margens, por não termos nenhuma praça que pode eventualmente estar passando por uma escassez de mão de obra e que possa impactar de forma extremamente relevante a nossa operação, porque a praça que tem maior representatividade aqui para a gente é mais ou menos 20% do nosso negócio. Então, eu diria que quando, né, além disso, a gente tem um processo construtivo onde a produtividade, né, da nossa mão de obra acaba sendo maior, e quando nós pegamos o INCC, você tem percebido que o aumento do INCC está vindo majoritariamente de mão de obra e numa menor escala de material. Então, pelo fato de, no nosso processo construtivo, a gente ter uma menor representatividade da mão de obra do que no índice nacional, eu diria que quando a inflação vem de mão de obra, a gente acaba sentindo na prática uma inflação menor do que a inflação refletida naquele índice específico. Então, nesse momento, eu diria que a gente tem tido um conforto
bastante grande, tá? Com relação aos custos dos nossos projetos, com relação aos custos dos nossos empreendimentos, e a gente tem tido uma inflação abaixo desse índice. Perfeito, Ricardinho. Obrigado pelas respostas, hein? Bom dia a todos. Valeu, Gasparetti. A nossa próxima vem do Pedro Lobato, Bradesco BBI. Pedro, seu microfone está aberto. Obrigado, André. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. São duas aqui do nosso lado. A primeira em relação ao volume de lançamentos, né? Tá claro na introdução que o Ricardinho comentou, essa preocupação aí mais no sentido do macro, né? Do custo de capital um pouco mais alto. E aí, assim, eu queria entender se tem algum né, fator, tirando o macro, né? O que faria vocês se animarem aí com os lançamentos para 2025? Enfim, e aí ter um incremento maior do que o cenário básico que vocês trabalham. E a segunda, olhando para a VSO, a gente vê a trajetória aí que está claramente muito, muito forte, né? Mas nos últimos 3 trimestres ela tem se estabilizado aí perto de uns 25% a VSO do TRI. Eles entendem que esse é né, que a melhora de VSO do ano de 2025 vem pela manutenção desses 25% no TRI, ou vocês ainda veem um espaço para melhora do indicador trimestral também, né? Era mais essas duas. Pedro, vamos lá. Eu acho o seguinte, né, respondendo a sua primeira pergunta, capital, né, extremamente caro nesse momento. No Brasil, a gente tem sido bastante seletivo, né, na alocação desse capital em projetos e, consequentemente, em lançamentos. E eu diria que, quando nós analisamos o nosso ano de 2025, a gente tem sido bastante cauteloso com relação a qualquer eventual incremento de lançamentos em relação ao que nós temos inicialmente, né, projetado para o ano, muito em função da execução das nossas obras. Então, a gente tem, né, muito claro aqui dentro da empresa que não faz absolutamente nenhum sentido crescer perdendo margem, né? A gente fala que tamanho nesse negócio nosso só mede o quanto nós estamos correndo de risco. Então, o crescimento, né, tem que se dar sempre com muita consistência e onde a gente consegue ter algum benefício proveniente de alavancagem operacional, que é o que a gente tem conseguido demonstrar nos nossos números. Então, a gente tem crescido margem bruta, tem crescido a nossa capacidade de negociação com fornecedores, tem crescido a nossa sinergia nas praças onde a gente atua, a gente não tem crescido abrindo novas praças, mesma coisa na área de despesas comerciais, então você começa a ter sinergia e você tem despesa comercial caindo. Nesse sentido, faz sentido crescer, né? Quando a gente vai nessa linha. E analisando 2025 especificamente, eu acho que os desafios do ponto de vista de ter o time, a equipe qualificada, treinada para assumir um número maior de canteiros, é o grande ponto que nós temos analisado com bastante critério para definir um novo lançamento ou não. E para 2025, a gente definitivamente não gostaria de ter um número de canteiros de obra em andamento superior ao que nós temos projetado para o ano. Então, qualquer eventual incremento de atratividade para aumentarmos lançamentos, ele se daria, na minha visão aqui, mais no final do ano para eventuais inícios de obras somente em 2026. Mas, Pedro, nesse momento, a nossa prioridade não é crescimento de lançamento. A nossa prioridade é uma manutenção de um volume de vendas elevado. A nossa prioridade é entregar esse crescimento de receita com a menor demanda possível por capital de giro, o que quer dizer que nós gostaríamos de ter cada vez mais daquelas unidades em construção, um percentual maior delas vendida, para que no modelo associativo a demanda por capital de giro, né, seja reduzida. Então, VSO é uma prioridade nesse momento maior do que o incremento de lançamentos por si só. E já respondendo então a sua pergunta, apesar de não ser a nossa prioridade, não ser o nosso maior foco nesse momento, o incremento de lançamentos, qualquer movimento nesse sentido somente se daria se a gente visse um incremento de VSO e uma demanda muito forte por novos lançamentos para que a execução dessas obras se desse sem demanda adicional por capital de giro. Então, teria que ser um ganho muito forte de affordability, uma inclusão muito grande de novas famílias, né, no nosso mercado endereçável para que a gente tenha uma maior demanda pelos nossos produtos.
Então, nesse momento, eu acho que não tem como a gente, né, de forma alguma assumir isso como uma premissa. Eu acho que o orçamento do FGTS ali para habitação ele está no limite, não tem tanto espaço para mudanças muito significativas. Então, nesse, né, contexto, a gente tem sim procurado priorizar as vendas, a gente tem procurado priorizar, né, a continuidade de retorno do capital para o nosso acionista, e eu acho que é daqui que a gente vai extrair mais valor. Qualquer outra, vamos dizer, qualquer outra pensamento, vamos dizer, qualquer questão relativa a um crescimento de lançamentos ou da nossa operação depende de várias variáveis, e eu acho que nesse momento não deveria ser levada por nenhum de vocês como uma prioridade ou como uma premissa, né, quando vocês olham para as perspectivas de direcional. Prioridade aqui é venda. Tá claro. Obrigado, Ricardinho. Bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigado pela pergunta. A nossa próxima vem do Antônio Castrucci, Banco Santander. Castrucci, seu microfone está liberado. Boa, obrigado, André. Bom dia, Ricardinho, Paulo. Minha pergunta é sobre a carteira direta que vocês reportaram esse TRI. A gente observou aí um crescimento robusto na comparação anual, né? Queria entender como está a estratégia da companhia para concessão de crédito em 25 e a expectativa de vocês para a evolução da carteira ao longo desse ano. Um outro ponto aqui, como que vocês estão enxergando a demanda para venda de carteira? Já foi um pouco comentado aí no call, mas principalmente vocês ainda enxergam espaço para realizar essas transações com ágio no atual ambiente macro. Basicamente isso, minha pergunta. Obrigado. Olá, Castrucci, bom dia. Obrigado pela pergunta. Vamos lá nas duas respostas aqui. Primeiro, tabela direta. Essa é uma modalidade em que a gente financia o nosso cliente. Eu até comentei sobre isso no trimestre passado. 100% do valor da unidade. Ele nos paga normalmente 40% durante o período de chaves, pré-chaves e 60% pós-chaves. Essa é uma venda que acontece mais no segmento de maior renda. Isso no Minha Casa Minha Vida não existe. A, a atratividade do Minha Casa Minha Vida supera qualquer outro tipo de tabela. E esse tem alguns benefícios importantes aqui. O mais relevante deles é que a gente tem uma proteção por inflação nesse ativo. E no decorrer do ano, a gente começou o ano com um cenário de inflação um pouco mais agitado, e a gente decidiu reduzir um pouco os incentivos para o que a gente chama aqui do repasse na planta. Hoje, qualquer cliente que chega no stand de vendas nosso, para fazer o repasse na planta, ele tem benefícios, um VPL melhor no preço, eventualmente a gente bonifica taxas de transferência do imóvel, contra a tabela direta, que é uma venda que a gente tem um VPL maior, ou seja, um preço de venda maior, não tem nenhum outro incentivo. Normalmente já também a diferença para o time de vendas, a remuneração da tabela direta é menor do que no associativo, no repasse na planta. E no decorrer do ano a gente acabou diminuindo um pouco esse incentivo para aumentar um pouco essa carteira, dado esse benefício de proteção para a inflação. Acho que a gente está, como o Ricardo comentou, a gente está no cenário agora um pouco menos volátil de inflação. A gente estamos voltando, puxando, e capital um pouco mais caro, né? E a gente está voltando a puxar esses incentivos e direcionar um pouco mais a nossa venda para a venda tabela direta. Desculpa, perdão, para a venda no repasse na planta. Então, acho que a gente devemos ver um crescimento menos relevante do que a gente viu aí no decorrer de 23 versus 24. Com relação à demanda, esse é um ativo, a maior parte das vendas dessas carteiras são feitas para dentro de CRIs, naqueles ativos que são isentos, e a gente tem visto muita demanda para esse ativo. A gente tem muitos potenciais compradores, de vários bolsos diferentes, não é um bolso único, não é um tipo de cliente apenas, e a gente, pelo menos hoje, a gente vê uma demanda muito grande, continua muito grande, até melhor. A última operação que a gente fez em dezembro, em relação à anterior, fizemos em condições melhores do que na anterior, e isso foi verdade por várias operações consecutivas. A próxima sempre foi melhor que a anterior, e mesmo com esse momento um pouco mais volátil, a gente continua vendo demanda. Talvez até voltar bem lá atrás, a tabela direta é algo que sempre existiu aqui no nosso negócio.
ela só foi mais ou menos relevante na nossa história. Voltando lá atrás, em 2015, 2016, no pior momento que a gente teve de mercado, esse ativo teve liquidez. Nós sempre vendemos esse ativo, e ele teve liquidez, inclusive, naqueles anos. Nós fizemos operações de venda de tabela direta naqueles anos. Claro que o que muda é preço, não nas condições que a gente tem hoje. Também vale destacar que o mercado desenvolveu bastante de lá para cá, mas é um negócio que a gente sempre fez. Então, eu acredito que é um ativo que terá liquidez durante o ano sem muito risco. Mas vamos acompanhar. Ricardo, não sei se você quer complementar algo. Acho que é isso aí, tá coberto. Acho que a resposta foi bem completa, né? Obrigado, viu, Paulo? Obrigado pela explicação. Parabéns pelo resultado aí, pessoal. Imagina, obrigado. Obrigado, Castrucci. A nossa próxima pergunta vem do Igor Altero, da XP. Igor, já pode falar. Bom dia, pessoal. Duas aqui do meu lado, né? Dentro das melhorias do programa, né? Sobre o aumento do preço teto e ajuste nas faixas de renda, qual que vocês enxergam como mais necessário, né? Se tiver que ser feito uma delas só. E a gente também viu aí o movimento da Caixa subindo taxa de juros para faixa 4, né? Então eu queria entender se isso tem afetado um pouco a dinâmica de velocidade de vendas do segmento da Riva. Vamos lá, Igor. Eu acho o seguinte, é claro que o incremento do preço teto, na minha visão, traria um impacto positivo maior na operação das empresas, porque incluiria, né, unidades que hoje são financiadas no segmento do SBPE, dentro do rol de unidades elegíveis ao Minha Casa Minha Vida, onde teria um ganho aí, né, de affordability muito relevante. Mas o principal ponto que a gente tem que monitorar, assim, a gente não está aqui para 6 meses, um ano, 2 anos à frente, né? A gente está aqui para um negócio de prazo muito mais longo. E eu acho que aqui começa a ter um peso muito relevante a sustentabilidade e a capacidade do FGTS de manter o orçamento, né, para o programa. Então, eu acho que seria, né, mais saudável que houvesse ajuste nas faixas de renda, e eu acho que aqui é muito mais justo, né? Afinal de contas, eu acho que o recurso do FGTS, que é um recurso limitado e com um custo, né, muito competitivo, ele deveria ser destinado àquelas famílias de menor renda, né? Quando a gente pensa no futuro do país nosso e no que é o melhor para o nosso país, para a nossa sociedade. Então, a minha visão é que o ajuste nas faixas de renda seria mais saudável e mais justo nesse momento. Eu acho que é o que faz mais sentido. Do ponto de vista de impacto, eu diria que é o preço teto, mas eu acho que aqui não queremos um voo de galinha, né? Acho que o FGTS, o ciclo nosso é super longo, o FGTS tem um papel fundamental na habitação brasileira, e aí eu acho que a gente, né, é muito importante ter uma consistência ali no orçamento para que a gente tenha um programa sustentável por inúmeros anos à frente. Além disso, subir só o preço teto sem mexer na renda também não adianta muito, né? Porque você pode chegar num patamar tem um preço teto mais alto, mas a renda continuando limitada a R$ 8.000, o cliente não vai conseguir, né, na maior parte das vezes, comprar aquele imóvel por aquele preço, né, teto, eventualmente, caso o teto seja incrementado. Então, acho muito difícil ou meio sem sentido subir o teto sem que haja um incremento na renda de R$ 8.000. Então, acaba uma coisa, o teto tem que vir junto com a renda, e talvez aí possa, eventualmente, ser muito pesado, né, para o que o FGTS tem de capacidade de financiar, a não ser que se façam outras escolhas, né? Do tipo de priorizar imóveis novos, que são justamente aqueles que geram mais emprego, que aumenta a base de imóveis totais aí do nosso país e, de certa forma, tem um impacto muito mais relevante na redução do nosso déficit habitacional e tal. Mas eu diria que, né, somente o incremento do teto por si só, a gente tem que olhar com bastante critério, com bastante cautela, para ver qual é a capacidade do fundo de absorver essa eventual demanda extra que poderia ser proveniente desse aumento de teto. Igor, e vamos lá, você tinha feito uma segunda pergunta, me desculpa. Era só a velocidade de venda da Riva, né, nesse cenário agora que a Caixa está subindo taxa de juros, entender se isso afetou um pouco, né, a questão da dinâmica de velocidade de venda do Ô, segmento da Igor, Riva. eu acho que
assim, é um pouco cedo para dizer, porque em geral meses de janeiro e fevereiro, especialmente no segmento de Riva, que é um segmento, né, que está logo acima do teto do Minha Casa Minha Vida, onde a renda do comprador acaba sendo mais alta, eu diria que o impacto sazonal das férias, janeiro e fevereiro, na Riva, ele é muito maior do que na direcional, que é um pouco mais uniforme ao longo, do ano todo. E lançamentos de Riva, nós devemos ter agora em março. Então, eu acho que é um pouco cedo para tirar qualquer conclusão relativa a essa questão do incremento das taxas de juros. O que eu posso dar aqui é algum tipo de sentimento. E o meu sentimento é que o impacto é muito baixo, tá? Então, eu acho que a Caixa continua tendo a taxa de juros mais competitiva do mercado, quando a gente fala aí do segmento do SBPE. Acaba sendo, né, como a gente tem a maior parte dos projetos da Riva também financiados pela Caixa, eu acho que a gente acaba oferecendo um diferencial quando comparado a outros bancos. E nesse contexto, se eu fosse falar um sentimento, apesar de eu achar que a gente precisa de um pouco mais de tempo para tirar uma conclusão mais assertiva, mas de sentimento eu diria que o impacto talvez seja menor do que o inicialmente imaginado. Tá claro. Obrigado, Ricardinho. Obrigado, Paulo. Obrigado, André. Obrigado, Igor. Obrigado a você, Igor. Nossa próxima vem do Rafael Reder, Banco Safra. Rafael, seu microfone está aberto. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço. Eu tenho duas do meu lado. A primeira, eu queria abordar um pouco o tema de repasse de preço, assim, como que vocês estão vendo dentro do programa, dadas as condições atuais, esse movimento, vocês ainda estão com certa facilidade para conseguir continuar aumentando o preço nas unidades? E a minha segunda pergunta, eu queria pegar um pouco melhor a dinâmica nas diferentes praças. Eu acho que um dos grandes ganhos que vocês conseguiram fazer no último ano foi estabilizar essa VSO, né, mais parecida entre todas as praças que vocês operam, mas queria entender se tem alguma que vocês ainda conseguem enxergar algum benefício de ganho de escala que daria para melhorar a VSO e tentar entender quais que talvez estejam performando um pouco pior do que a média da companhia. Rafael, vamos lá. Eu diria o seguinte: saída ali da pandemia, né? Vamos dizer, talvez final de 22, ainda um pouquinho ali ao longo de 23, a gente teve ao longo desses anos, 21 e 22, seja pela pandemia, seja ali pelo conflito Rússia-Ucrânia, a gente teve inflação bastante elevada no nosso setor, vindo majoritariamente de materiais, tá? Menos de mão de obra, onde era necessária uma recomposição, né, de margens, porque realmente tinha ficado bem mais apertado, né, bem mais apertada ali a equação no nosso setor. Então, eu diria que, né, talvez o aumento do preço dos imóveis nos anos de 23 e até meados de 24, ele tenha sido mais relevante do que o que eu vejo para os próximos 12 meses, tá? Muito fruto dessa necessidade de recomposição do incremento de custo que houve no nosso setor. E essa recomposição ela se dá muito gradualmente em função da enorme concorrência que tem no setor nosso, né? Então, é muito aos pouquinhos que essa recomposição de preço vai se dando, fruto do volume muito grande de oferta e das diversas opções, né, que o cliente tem quando ele opta por comprar um imóvel, especialmente dentro do Minha Casa Minha Vida. Então, olhando para frente, eu acho que o incremento de preço tende a ser bem menor do que foi nos últimos 12 meses. E eu diria que quando, né, complementando aqui ou reafirmando um pouco do que nós já dissemos no call, dado o fato da prioridade aqui ser giro, eu diria que a gente vai buscar, né, priorizar a velocidade de vendas nesse momento, com margens, né, mais estáveis em relação ao que a gente tem tido. Tá? Então, eu diria que preço olhando para frente, minha expectativa é que não haja incrementos reais de preço, ou incremento acima da inflação. Tá? A gente deve andar muito perto da inflação, aí, muito perto do aumento de custo. Com relação a praças, eu diria que praças aqui da Direcional, onde nós iniciamos a operação há menos tempo, dizendo aqui que a praça onde a gente começou a operação mais recentemente foi antes da pandemia, então tem aí 6 anos, 5, 6 anos, são praças onde existe a maior perspectiva de ganho, né, de sinergia pela maior maturidade da operação. Então, eu diria que seria aí Recife, Salvador, e eu vejo também a oportunidade de vamos dizer, uma captura de sinergia e
um incremento de retorno sobre o capital que a gente aloca nos projetos no Rio de Janeiro, tá? Então, talvez essas 3 praças sejam as praças onde a gente tem dado um foco bastante grande, onde a gente tem buscado um incremento de escala e onde a gente enxerga a oportunidade de trazer um aumento, né, do retorno sobre o capital que a gente aloca nessas praças, de forma, né, quando a gente olha a empresa consolidada, se você tem praças melhorando e as demais praças já estabilizadas em patamares bastante, vamos dizer, maduros, eu acho que como um todo a gente ainda enxerga a perspectiva de melhora. E a gente está fazendo todo o esforço possível para que isso aconteça. Agora, é importante dizer, pessoal, isso não se dá de um mês para o outro, isso não se dá de um trimestre para o outro. Isso aí é um dia depois do outro, pequenas melhoras que vão ser vistas muitas vezes pelo mercado, por vocês, ao final de um ano e meio. Então, se vocês olharem a direcional de 2020 para cá, 2021 para cá, né, mesmo com todo o desafio ali da pandemia, foi um degrau depois do outro. Não tem milagre. Então, eu acho que assim, é importante dizer que a gente, né, não dá para contar com uma melhora de um trimestre para o outro, porque não vai ser dessa forma, né? Se a gente quiser fazer da forma certa, é um degrauzinho depois do outro, e ao longo do tempo isso vai se tornar perceptível, tá? Não, perfeito, Ricardinho. Obrigado, viu? Parabéns pelo resultado, pessoal. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Pessoal, lembra que quem quiser fazer perguntas, por favor, use a ferramenta de levantar as mãos ali. A nossa próxima vem da Ana Júlia Zerkowski, UBS. Ana, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. Minha pergunta é sobre o início do ano de 2025. Se vocês puderem falar um pouco sobre como está a performance operacional nesses 2 primeiros meses, se estão vendo alguma desaceleração versus o início do ano de 2024. Qualquer detalhe que vocês puderem compartilhar sobre o que já viram em janeiro e fevereiro seria ótimo. Obrigada. Ana, eu diria que não tem havido grande diferença não, tá? Eu acho que a gente continua vendo aí uma demanda sólida, a gente continua performando bem. O primeiro trimestre, no caso aqui da Direcional Geral, é um trimestre onde a gente lança um pouco menos, o quarto trimestre a gente lançou bastante. A gente começa a lançar no primeiro trimestre, né, a partir de final de fevereiro, agora início de março. Mas a gente tem percebido, vamos dizer, o cenário muito parecido com o que foi o ano passado, tá? Primeiro trimestre, sazonalmente, ele é um trimestre que não é tão forte quanto o terceiro, por exemplo, ou quanto o quarto, apesar do primeiro trimestre do ano passado ter sido bastante positivo, e o desse ano está vindo positivo também. Então, eu acho que assim, não tem absolutamente nenhum tipo de mudança mais significativa quando comparado aos anos anteriores, a despeito de termos tido aí, né, no segmento de médio padrão, um incremento das taxas de juros do crédito imobiliário. Mas ainda assim a gente percebe uma demanda resiliente, tá? Não tem nada que, né, eu deva dizer aqui para vocês que justifique qualquer tipo de mudança na percepção ou no cenário, não. Perfeito, obrigada. Obrigado, Ana. A próxima vem do Kiefer Kennedy, do Citi. Kiefer, pode falar. Tudo bem, pessoal. Bom dia. Parabéns pelo resultado. Grande parte das minhas perguntas já foram feitas. Eu queria só entrar num outro ponto aqui, que é relativo ao seguinte, né? A companhia ela cresceu aí seus 60% de vendas esse ano, no passado, né? 24, 40 de receita, em cima de um número já bastante robusto, né? Que vinha de 2023, fruto aí do excelente trabalho que a companhia vem prestando. E esse tamanho, dado esse tamanho de companhia que vocês estão atualmente, assim, a pergunta vai no sentido de entender quais que são os desafios, em termos de estrutura corporativa, gestão de obras. Vocês comentaram, né, o número de canteiros que vocês querem manter esse ano, comentaram também sobre desafios específicos em cada região, né, que 3 ali tem algum potencial para destravar um valor adicional. Minha pergunta é sobre esses desafios adicionais, dado o tamanho que a companhia está hoje, né, e até impactos positivos, né, capacidade de negociação com fornecedores, etc., né, que a companhia está tendo que lidar. E em cima disso, né, vocês comentaram que talvez o custo de capital ali, o budget do FGTS sejam os principais motivadores de uma acomodação aqui no crescimento. Eu queria entender como que esse fator, né, tamanho, né, que a companhia está hoje, deveria dificultar, vai atrapalhar, manter esse ritmo de crescimento, né? Em outras palavras,
nesse nível de tamanho, até que ponto dá para andar, dá para pensar em evolução de lançamentos à frente, né? Tentar entender um pouco desse desafio, dado o tamanho atual da companhia. E uma segunda pergunta mais rápida aqui, em relação ao dividendo, né, para esse ano, a companhia fechou 24 com caixa líquido, né, costuma rodar ali 2 dígitos de alavancagem, queria entender também se tem alguma atualização do deal da Riva, né, alocação de capital aqui, dividendo para esse ano. Obrigado. Vamos lá, Kiefer. Eu diria que a gente está num momento assim de bastante maturidade da empresa, tá? Acho que a gente está com um time já super experiente, um time que tem trabalhado junto há bastante tempo, um time que construiu essa história né, desenhou essa trajetória, entregou essa trajetória todo junto, a equipe está conosco há bastante tempo. Então, assim, do ponto de vista operacional, acho que a gente está enxergando uma consistência muito grande em tudo que a gente tem feito, um conforto muito grande no que a gente tem executado. É claro que aqui é desafio, né, todo dia, é muita oportunidade de melhora e a gente tem procurado isso de forma incessante. Agora, eu diria que para o que a gente, né, tem feito e a forma que a gente tem trabalhado, são desafios do dia a dia mesmo, mas não tem absolutamente nada que não tenha sido feito anteriormente ou nada que o time aqui, né, não tenha experienciado, não tenha vivido. Então, olhando para frente, é um pouco do que eu disse, né, pegando a receita líquida total, tanto a que passa pela DRE quanto das SPS que nós não consolidamos, é aquilo, né, a gente teve 4,5 bilhões de receita nos últimos 12 meses, no ano de 2024. A gente vendeu 6,3 bilhões. Então, ainda tem uma continuidade de crescimento de receita, onde o grande ponto aqui é que a gente continue se beneficiando do incremento de alavancagem operacional. Então, eu acredito que determinadas linhas de despesas continuarão sendo diluídas, a gente tem que ser muito disciplinado, né, para capturar esses benefícios de uma operação com maior escala. Eu vejo espaço para continuidade né, melhoria na negociação com fornecedores, para que a gente tenha maior competitividade nos nossos custos. Então, acho que o desafio nosso aqui é muito mais esse do que qualquer outra coisa. Afinal, o que a gente tem feito aqui, a gente tem feito há alguns anos desse jeito, né? Produtos muito padronizados, processos construtivos muito, né, vamos dizer, não tem nada novo, mas é tudo muito consistente e é realmente fazer o que a gente sempre fez nesses últimos anos com mais escala. Então, acho que aqui é colher os benefícios disso e procurar, né, buscar as sinergias que certamente ainda poderão ser capturadas. Agora, eu queria passar para o Paulo aqui para falar um pouquinho sobre estrutura de capital aí com vocês. Ifer, bom dia. Obrigado pela pergunta. Olhando para 24 primeiro, para depois falar de 25, a gente começou o ano com desalavancado, trabalhamos aqui e voltando até no histórico maior, né? Somos bons pagadores de dividendos, a gente não segura caixa aqui se não tiver uso. E completamos 2024 pagando exatamente 100% do dividendo sobre o nosso lucro líquido operacional. Quando a gente faz lá os ajustes que eu comentei que fizemos no nosso resultado. Pagamos 577 milhões de dividendos. E quando eu olho para 25, a gente está preparado e estamos orçando a companhia para manter ritmo. A gente gostaria de conseguir manter esse ritmo, que é o que o nosso acionista espera. É claro que temos um mercado pela frente. De novo, voltando lá atrás, né, quando eu fiz a apresentação, estrutura de capital e operar desalavancado é a regra primordial. Então, a gente tem que conseguir implementar a nossa estratégia de aumento de giro, de continuidade de reciclar ativos. Então, temos muita coisa para fazer para conseguir cumprir essa missão. Mas estamos trabalhando e buscando isso. E por último, você comentou sobre a operação de Riva, que anunciamos no final do ano passado. Estamos trabalhando nos documentos e nos ajustes finais aqui para seguir com a assinatura, tudo conforme, como comentamos lá atrás, no fechamento, no finalzinho do ano, lá foi dezembro, início de dezembro de 2024. Ainda não tem nenhuma novidade, mas o plano aqui é assinar isso conforme cronograma. Lembrando aqui, né, era abril e outubro os dois milestones que a gente tinha ali na operação, no mínimo abril para fazer a primeira parte do deal e no máximo outubro para encerrar.
e a gente está seguindo esse cronograma e tudo em ordem. Ricardo, não sei se quer comentar algo. É isso aí, Kiefer. Acho que cobrimos aqui os principais pontos, a não ser que tenha ficado alguma dúvida aí do seu lado. Não, tudo claro. Obrigado, pessoal. Obrigado pela pergunta, Kiefer. Nossa próxima vem do Jorel Guiotti, Goldman Sachs. Jorel, seu microfone está liberado. Obrigado por tomar minha pergunta. E desculpa se perguntar anteriormente, entrou um pouco tarde. Mas uma coisa que eu queria entender era como vocês veem a concorrência das empresas menores, porque o que a gente tem visto no momento é que o mercado está indo bem, tem funding, mas os casos que estão indo bem são as incorporadas maiores, como vocês. Então, vocês estão vendo mais concorrência de empresas pequenas entrando ou ainda está vendo um pouco afastado? E, e só queria entrar um pouco mais sobre o tema aí do balanço. Então, se você puder dar um pouco mais de cor, se você se vê mais net debt ou net cash, o que está vendo nos próximos 2 anos, 25 e 26, porque como você falou, tem um balanço forte e hoje está mais para net cash. É isso. Obrigado. Vamos lá. Jorel, com relação à concorrência, eu diria que a gente está com um mercado talvez semelhante ao que a gente teve aí ao longo do ano passado, tá? A gente não tem visto grandes mudanças em relação aos principais players que atuam nesse segmento do Minha Casa Minha Vida, tá? Não temos visto tantas novas empresas, mas aquelas que sempre operaram no programa continuam operando, né? A gente tem diferentes empresas em diferentes praças, em diferentes cidades, e eu acho que é um mercado que tem trabalhado de forma super saudável, super equilibrada entre demanda e oferta, e minha perspectiva é que continue desse jeito. É claro que quando o capital está tão caro, né, eu acho que sempre fica mais difícil você ver novos entrantes, né? Até que se tem uma certa escala, esse negócio demanda muito capital. E com um capital caro e escasso como a gente tem hoje, eu acho que esse talvez não seja o ambiente mais propício para que haja uma entrada muito relevante de novas empresas. Mas aquelas empresas que sempre atuaram, né, no setor, no segmento, a gente tem percebido todas elas trabalhando, performando, construindo e tal. Então, cenário muito parecido com o do ano passado. Eu diria que em relação ao balanço, depois o Paulo pode eventualmente completar, a gente sempre procurou trabalhar de forma, né, conservadora aqui na empresa. É claro que nunca, talvez, deixando o capital ou caixa excessivo, né, sem uso na direcional. A gente, na minha visão, tem feito um bom trabalho aqui entre estrutura de capital da empresa e devolução do capital para o acionista. A gente vai continuar trabalhando nesse formato. Agora, eu acho que a gente está num momento de mundo volátil, de Brasil volátil. Talvez o capital esteja com o maior custo aqui no nosso país dos últimos, sei lá, 8 anos. Eu talvez não tenha visto capital tão caro e tão escasso quanto tenho visto atualmente. E nesse contexto, a gente talvez procure trabalhar de forma um pouco mais conservadora do que trabalhamos nos últimos anos, em função de todas as incertezas, né? Desde certezas mundiais, troca de presidente, Estados Unidos, né, com uma nova gestão, conflitos, e aqui no Brasil essa volatilidade acaba tendo impacto. Então a gente tem procurado trabalhar de forma mais conservadora no momento atual. E olhando um prazo um pouco mais longo, eu acho que nada muda. A gente tem procurado trabalhar com uma alavancagem ali entre 15% e 20%, né, em termos de dívida líquida PL e tudo, mas pode ser que temporariamente a gente opte por trabalhar de forma um pouco mais conservadora, com uma alavancagem menor para absorver um eventual, né, imprevisto, um eventual cenário mais adverso e tudo. Mas não tem nenhum tipo de mudança relevante em relação ao que a gente sempre fez no passado, não, tá? Pode ser alguma questão mais pontual aqui, até que as coisas se tornem um pouco mais claras aí para gente. Agora, de forma alguma, uma eventual estrutura de capital menos alavancada, que foi o que a gente teve ao longo do ano passado, significou menos retorno, né? Pelo contrário, a gente operou menos alavancado e com um ROI muito maior. Então, a gente está sempre procurando aqui, né, continuar gerando valor para o nosso acionista. Isso aqui é a prioridade nossa, tá?
Então, acho que é um pouco disso aí que eu posso dizer nesse momento, onde, de certa forma, são muitas variáveis se mexendo ao mesmo tempo, né? E a gente ainda não sabe exatamente onde as coisas vão se estabilizar. Obrigado. Obrigado, Jorel, pela sua pergunta. Não temos mais perguntas aqui na fila de perguntas, então eu queria deixar aqui o nosso agradecimento pela participação de todos aqui no call de resultados da Direcional, deixar a disponibilidade também do time de RI aqui para eventuais dúvidas que tenham permanecido, e vou passar a palavra agora para o Ricardo, que vai finalizar a conferência. Bom, gente, eu queria então agradecer a todos. Realmente a gente tem, né, fechado o ano bastante satisfeito com o que a gente, né, tem visto, tem conseguido entregar aqui como empresa, como equipe, como time. Queria agradecer muito por toda a contribuição de vocês, pela participação de vocês, e dizer que continuamos aqui procurando fazer o melhor possível, né, agora analisando o cenário atual e as perspectivas para 2025, e continuamos bastante otimistas com o nosso negócio. Então, obrigado a todos e um bom dia.